Podcast Amor pelo Futuro, o podcast da FACHESF. Olá, mais um episódio do podcast Amor pelo Futuro no ar. E hoje temos um formato um pouco diferente por aqui. A FACHESF, recentemente, através da Assessoria de Comunicação e Marketing, lançou uma enquete, na verdade, uma pesquisa para saber dos participantes quais os temas de maior interesse eles gostariam de receber e acessar através de seus canais de comunicação. Mais de 1.000 pessoas participaram da enquete e cerca de 500 pessoas mandaram perguntas específicas, onde muitas delas foram sobre o FACHESF Saúde e sobre os ambulatórios. Então, para isso, está aqui comigo o Dr. Silvio Scherpak, superintendente de saúde, Vanessa Cisneros, assessora de saúde, para a gente tirar essas dúvidas. Sejam bem-vindos. Obrigado, é um prazer estar aqui novamente conversando com os nossos beneficiários. Eu quero agradecer também por estar aqui presente e poder esclarecer todas as dúvidas dos nossos beneficiários. Dr. Silvio, um dos temas mais comentados foi sobre a diferença dos planos de saúde. Você pode comentar sobre o grande diferencial entre eles? A FACHESF Saúde, ela possui 6 planos, dos quais 4 abertos ao público. Os 4 planos abertos ao público são 2 planos apenas hospitalares, no caso do padrão e do básico, e 2 planos que são planos hospitalares e ambulatoriais, que é o especial e o essencial. Atualmente o essencial ele é um plano piloto, ele está sendo apenas comercializado no Grande Recife, mas com previsão de talvez abrir para outras regiões. Os 2 planos hospitalares, o básico e o padrão, eles não têm o atendimento ambulatorial, enquanto os 2 planos ambulatoriais e hospitalares, o especial e o essencial, possuem. Quanto aos planos que não são abertos ao público, nós temos o FACHESF Saúde Mais, que foi um plano desenvolvido para os programas de demissão voluntária da patrocinadora, e atualmente o FACHESF Saúde Infinity, que é um plano que foi criado para os empregados da CHESF e os seus dependentes diretos. E tem um outro diferencial que eu acho que é importante a gente esclarecer, que é a questão da acomodação. O básico, a acomodação é de enfermaria. E o padrão, a acomodação é em apartamento. A mesma coisa acontece entre o especial e o essencial. Tá? A acomodação do essencial é enfermaria e ele também são em alguns hospitais específicos aqui de Recife, porque a gente conseguiu fazer uma negociação direta para poder ter um valor diferenciado na mensalidade dele. Né? E o especial ele é em todos os hospitais, seja em Recife e em outras capitais. A mesma coisa o básico e o padrão, tá? Ele tem um diferencial também em termos de rede credenciada. O básico ele tem uma rede credenciada diferenciada, porque a gente direcionou para alguns hospitais para poder fazer com que a gente tivesse uma barganha de preço melhor na hora da negociação com esses credenciados. Porque se eu estou oferecendo para eles mais vidas, né, para atendimento, então eles conseguem barganhar para um menor preço. Vanessa, falando sobre isso, muitos participantes também comentaram que acham o FACHESF Saúde um plano caro quando comparado aos planos de mercado. Por que vocês acham que eles têm essa percepção? A gente hoje tem um volume, uma gama de planos aí no mercado e a gente tem planos de todos os tipos. A gente tem que primeiro observar para a gente não estar comparando laranja com banana. Então, existem planos aí que eles têm uma rede mais restrita, que eles têm hospitais próprios, eles têm clínicas próprias. Então, que eles chamam de uma estrutura, no mercado de saúde se chama de uma estrutura verticalizada. Então, o que é que acontece? Eles têm um valor diferenciado porque ele tem um controle do custo desde o momento da consulta até o momento do internamento, né? O atendimento está sendo dentro da própria rede deles. Então, a gente não pode comparar o FACHESF Saúde a esses tipos de plano. A gente tem que ir para plano de mercado, um plano onde a gente considerar também a abrangência, os hospitais que a gente tem, porque a gente atende nos melhores hospitais de todas as capitais e de todas as cidades que a gente tem atendimento, que dá atendimento aos nossos beneficiários. Isso. Complementando, a nossa cobertura é uma cobertura nacional, excetuando o essencial. E essa cobertura nacional ela é feita em regiões onde não temos rede, através dos nossos convênios de reciprocidade com outras operadoras. Perfeito. Então, o senhor pode explicar melhor como é essa cobertura nessas cidades e como é essa utilização dos convênios de reciprocidade? Talvez tenham pessoas que ainda não conheçam sobre esse serviço. Certo. Normalmente, as pessoas que vão viajar ou que estão fora da localidade de domicílio,
elas nos avisam e nós avisamos aos convênios de reciprocidade que esta pessoa vai estar naquela região. Então, é emitida uma autorização de atendimento, isso principalmente onde nós não temos rede. Onde nós temos rede, não, ele vai usar a própria carteira do FACHEST Saúde. Então, nesses locais onde não temos rede direta, que usamos a rede terceira, uma rede de reciprocidade, o beneficiário que for viajar para tal lugar, tal região, ele nos avisa e aí nós emitimos uma autorização provisória para a sua viagem. E eu acho importante, sabe, Kirley, eles terem ideia de que na região Nordeste, na maioria dos estados, a gente tem rede credenciada, principalmente nas capitais. Agora, quando a gente parte para os interiores, como a gente nem todo interior, a gente tem uma quantidade de vidas, porque o que faz com que a gente tenha uma rede credenciada e que isso chame a atenção dos médicos e dos hospitais é a quantidade de pessoas naquela localidade. Então, tem local que a gente não tem muitas vidas. Aí, o que acontece? A gente usa o convênio, tá? Então, é importante eles, vou viajar, para onde eu vou viajar? Então, vou lá, ligo para a FACHEST para saber se naquela localidade eu consigo atendimento pela FACHEST, com a minha própria carteirinha, ou se eu vou ter que pedir uma autorização em trânsito, ou se eu vou residir, se eu vou precisar ter uma carteirinha daquele plano. Então, nunca viajar sem antes entrar em contato com a FACHEST. Perfeito. E a central de relacionamento também está disponível para tirar as dúvidas, né, sobre esse trâmite. Isso. Sim. E uma coisa muito importante que a Vanessa falou agora, se a pessoa for residir num estado ou numa localidade que não tem a rede da FACHEST, ele pede a FACHEST fornece a carteira daquela operadora local que ele vai utilizar. Agora vamos falar um pouquinho sobre o site. Muitos dos beneficiários questionaram que não estão encontrando determinados médicos em uma cidade X, lá na busca de rede credenciada. Como é que vocês podem auxiliar quem está nos assistindo agora nesse processo? Veja bem, existe lá, né, no site da FACHEST, o campo busca guia médico, e aí você procura pelo seu plano. Né? A melhor forma é você escolher logo primeiro o seu plano, e aí você ali busca a especialidade que você quer, e tem uma busca detalhada, tá? Lá no fim, é porque é pequenininho, às vezes o pessoal não encontra, e a gente tá mudando isso, né? No novo site, a ideia é já ter uma busca meio diferente, assim, para que não fique isso tão escondido, e já abra para você colocar o município. Tá? Então, não vai ser só o estado, porque hoje aparece só o estado. E aí você ali encontra o médico, certo? Essa é a melhor forma de procurar. O que acontece muitas vezes é que, atualmente, quando nós credenciamos os profissionais, eles nos mandam o nome da pessoa jurídica. E, muitas vezes, o nome do médico não é o nome que está na pessoa jurídica. Então, com essa modificação que vai acontecer no site, nós vamos começar a incluir o corpo clínico de cada pessoa jurídica. Isso aí vai facilitar bastante a busca pelo aquele profissional que ele está necessitando. E aproveitando essa fala do Dr. Silvio, eu lembrei o seguinte, eles reclamam muito da questão da atualização dos dados da rede credenciada. Isso é um problema que não é só da operadora FACHEST, do plano de saúde da FACHEST, é de todos os planos. Porque, às vezes, o médico, ele muda de consultório, mas ele esquece de mudar o endereço, ou ele troca aquele telefone e agora não usa mais o número convencional, porque hoje em dia praticamente ninguém tem número convencional. Aí usa o número do celular e não informa a FACHEST. Então, a gente está pensando em fazer um trabalho, já começou um projeto de fazer um recadastramento periódico com os credenciados para a gente tentar manter isso atualizado. Eu digo tentar porque acontece o seguinte, a gente está atualizando hoje, quando coloca no site, daqui a 2, 3 dias, aquele mesmo credenciado já mudou de consultório, e aí ele já mudou de endereço. E a gente não pode estar fazendo recadastramento diário, né? Seria algo assim, mensal, trimestral, mas a gente vai tentar deixar de uma forma que a gente consiga manter esses dados atualizados. Além disso, na atualidade, existe um modelo de consultório onde algumas clínicas que são criadas estão alugando salas por horário. Então, muitas vezes, eles não nos comunicam que estão nessas salas, que são salas temporárias, e fica muito difícil daí você localizar esse médico. Aproveitando essa questão que vocês comentaram, que alguns beneficiários reclamam, né, dessa questão, tem também a questão que eles reclamaram que muitos profissionais bons estão se descredenciando da FACHEST, fazendo com que eles procurem profissionais da forma particular. O que vocês têm a dizer sobre isso? Isso. Na realidade, esse descredenciamento que acontece é um movimento nacional.
não acontece só com a FACHESF, acontece com outras operadoras. Alguns médicos estão se descredenciando porque estão começando a atender pacientes particulares, eles estão vendo que o movimento aumenta e eles estão atendendo esse tipo de paciente. Apesar da FACHESF pagar igual ou mais do que as outras operadoras em relação a honorários médicos. Mas é um movimento nacional e que nós lutamos contra isso. Existe uma dificuldade para a FACHESF, por ser um plano de médio porte, nós temos poucas vidas em cada localidade. Isso aí não se torna muitas vezes atrativo para aquele médico para atender poucas consultas. Mas é importante também dizer ao beneficiário que nós pagamos de forma diferenciada. Tem especialidades até que, porque a gente identifica que a gente não tem muito credenciado naquela especialidade, a gente faz negociações diferenciadas com esse credenciado, com esse profissional, para poder fazer atendimento aos nossos beneficiários. Outra dúvida bem frequente. Alguns beneficiários reclamam dos prazos de autorização de alguns procedimentos, consultas. Quanto tempo a FACHESF leva para essas autorizações? Veja, em relação aos prazos de autorização, existe uma determinação da Agência Nacional de Saúde Suplementar, que é a ANS, que é o órgão regulador da saúde, onde alguns procedimentos, eles dão alguns prazos para você poder liberar esse procedimento. Por exemplo, para os procedimentos cirúrgicos de alta complexidade, eles nos dão 21 dias úteis, mas a FACHESF não utiliza esse prazo totalmente. Nós liberamos os procedimentos, em média, em 3 dias e meio. Esse prazo ele é utilizado para haver uma negociação para o fornecimento de materiais e equipamentos para os procedimentos. Esses materiais são extremamente caros. Só para ter uma ideia, no ano de 2021, com a utilização desse prazo para negociação de materiais, nós conseguimos evitar 31 milhões de gasto durante o ano. Então, por isso que existe esse prazo. É um prazo feito para podermos negociar os materiais e liberar a cirurgia com segurança para o beneficiário. Doutor Silvio, pode ter aí gente dizendo assim, passaram 21 dias com minhas autorizações. É o prazo médio. O doutor Silvio falou que são 3 dias e meio, é o prazo médio da FACHESF. Existem casos que a gente demora mais? Sim, existem, porque existem casos que a gente leva, inclusive, para a junta médica. Porque uma opinião especializada chega ao pedido de autorização, a nossa médica auditora tem questionamentos quanto àquilo, às vezes ela não concorda com o colega dela, que está solicitando, e pede a opinião de uma pessoa que seja especialista, um profissional que seja especialista naquele tipo de procedimento. E é divergente aquela opinião, então, além daquela opinião especializada, é encaminhado para uma junta médica, e isso é algo que a própria ANS, o órgão regulador, ele regulamenta e diz que deve ser levado para a junta médica. E o que vai ser aprovado é aquilo que o médico, o terceiro médico, ele disse e efetivamente disse que deveria ser feito. Não necessariamente o que o médico que solicitou o procedimento. Então, isso tem que ficar bem claro. Às vezes, a gente termina gastando os 21 dias, porque tem todo esse processo que vai para esses outros trâmites, porque o médico nosso não está aceitando o que o médico solicitante está pedindo. E complementando, essa empresa que faz a junta médica e opiniões especializadas para nós, é uma empresa de São Paulo, onde ela utiliza os médicos do Hospital Albert Einstein e os médicos do Sírio-Libanês. Então, nós, quando enviamos para uma opinião especializada ou uma junta médica para desempatar, vamos dizer, aquela solicitação, são médicos com qualidade, médicos de hospitais de referência que estão vendo aquele procedimento. Então, a FACHESF sempre pensa na qualidade do atendimento para o nosso beneficiário. Por quê? Nós somos praticamente uma família. Então, nós não vendemos planos para o mercado. Então, temos que ter a qualidade, a certeza da qualidade do procedimento e que o paciente vai se beneficiar com aquilo. Ô, doutor Silvio, uma coisa que eu percebo é que as pessoas ficam com muita ansiedade com relação a esses prazos. E, às vezes, vão para a ANS, entram com uma notificação de investigação preliminar, quando poderia ter vindo a FACHESF. A gente tem a central de relacionamento, a gente tem a nossa ouvidoria, a porta do nosso superintendente está sempre aberta para tirar todas essas dúvidas e esclarecer. A gente não é diferente de um plano de mercado, porque você é tratado por mais um número, ligue, diz que 1, diz que 2, não. Você pode vir aqui, bater na nossa porta e a gente vai esclarecer tudo o que estiver acontecendo, né? Porque eu sei que é um momento difícil.
Você vai para um procedimento cirúrgico, você está ansioso. E aquilo que o médico falou, então, você precisa fazer urgente aquela cirurgia, você fica naquela ansiedade. Mas venha conversar conosco. Temos assistente social, temos a nossa ouvidora, temos a central e estamos nós lá na Superintendência de Saúde para tirar todas as dúvidas que for necessário. E hoje a gente conta também com o sistema de acompanhamento das solicitações médicas, né? Sim, no nosso site, na área restrita, nós temos um ícone onde a pessoa pode acompanhar o andamento da sua solicitação de procedimento. Ele vai ver passo a passo da solicitação até a sua liberação. Agora vamos falar um pouco sobre os ambulatórios, que foi uma questão também que foi muito levantada. Hoje aqui na FACHESP, na sede do Paysandu, a gente conta com um ambulatório e a gente sabe que também em algumas regionais contamos com esse serviço. Vocês podem explicar melhor como funciona e quem pode utilizá-los? Bom, esse que você falou da sede, o nosso ambulatório que fica na Paysandu, ele tem diversas especialidades, tá? Então, a gente tem aí ginecologista, a gente tem endócrino, tem cardio, gastro, cirurgião. Então, é o ambulatório que tem mais especialidades. Nas outras regionais, né, que são 10 ambulatórios distribuídos onde a CHEST tem escritório, eles têm um médico, um enfermeiro e um técnico de enfermagem. Tá? Tem ambulatórios que não temos a enfermeira, temos apenas o médico e a técnica de enfermagem. Tá? No Mogi, nós temos algumas especialidades lá, que são os médicos que trabalham aqui no ambulatório da sede, no Paysandu, que também fazem atendimento lá. Mas o atendimento lá do Mogi, é voltado apenas para o empregado da CHEST. Nos demais ambulatórios, podem ser atendidos empregados, os seus dependentes diretos, aqueles que estão lá cadastrados no departamento de pessoal da patrocinadora, e os assistidos e pensionistas, que seria o aposentado, a pensionista e seus dependentes diretos, tá? Existe um estudo, estamos fazendo um trabalho, faz parte inclusive do planejamento empresarial, o doutor Silvio depois pode até complementar mais, em trazer para o ambulatório a atenção primária à saúde, que é o antigo médico da família, é aquele atendimento diferenciado, aquela pessoa que conhece você, que sabe de todos os seus problemas, porque vai estar acompanhando você desde o início do processo. E é um atendimento de uma equipe multidisciplinar. Então, além do médico, vai ter o fisioterapeuta, vai ter a nutricionista. Então, pretendemos trazer isso para também trazer para o ambulatório aqueles beneficiários que são do FACHESP Saúde, né, que hoje não tem o direito à utilização do ambulatório, mas o intuito nosso é trazer esse pessoal para também utilizar. Isso. A atenção primária à saúde ou médico de família, como a Vanessa falou, ela está no planejamento empresarial da FACHESP e é uma mudança de paradigma do nosso ambulatório. O nosso ambulatório ele foi criado há algum tempo atrás, onde o objetivo eram as especialidades médicas. Só que, com a evolução da medicina, viu-se que é muito importante a prevenção e se dá atenção à medicina primária, à medicina básica. Então, nós estamos com um projeto, desenvolvendo hoje esse projeto, para trazer realmente a medicina de família para o ambulatório, onde nós vamos ter todas essas especialidades multidisciplinares que vai atender o paciente como uma unidade. Ou seja, ele não vai estar numa especialidade, noutra especialidade, ele vai ter aquele atendimento completo e daí, se houver necessidade de alguma especialidade, ele vai ser encaminhado para essa especialidade. Mas é o acompanhamento integral da família, do paciente, de toda a sua família. Minha pergunta agora vai para o doutor Silvio. Quem ainda não acompanhou, quem ainda não assistiu ou ouviu o podcast, a gente gravou um com o doutor Silvio falando de um panorama geral sobre a faixa de saúde. Mas como ainda houveram alguns questionamentos, as pessoas ainda estão curiosas, vale a pena a gente voltar nesse assunto, que é sobre o desempenho dos planos. Como é que se comportaram os planos após a pandemia e como o participante pode acompanhar esse desempenho? Isso. Como falamos anteriormente, após a pandemia, alguns procedimentos, ou muitos procedimentos estavam represados. E quando esses procedimentos foram liberados para serem realizados, o beneficiário, o paciente, ele não está na mesma condição de saúde que ele tinha antes. Uhum. Ele normalmente veio numa condição pior. E com isso aí, muitos procedimentos foram realizados e continuam sendo realizados que foram
deixados de ser feitos lá atrás, há um ano passado, ou até propriamente no início desse ano. Mas, através das ações de gestão que foram feitas nos últimos 5 anos, né, a FACHESF, ela tomou várias ações de controles de custo, pois, como nós somos um plano de autogestão, nós não podemos vender planos no mercado. Então, nós temos que trabalhar com o controle dos custos de forma equilibrada, não deixando perder a qualidade. Hoje, o FACHESF Saúde é um plano equilibrado. É um plano que veio com suas ações, é um plano que se mantém equilibrado, já com todas as necessidades perante a ANS integralizadas. E, para o acompanhamento do plano, o beneficiário pode acessar ao site, onde vai ter lá no FACHESF Saúde, na área de saúde, vai ter desempenho do plano de saúde e ele vai poder acompanhar mês a mês o desempenho com a sua receita, a sua despesa, a sua sinistralidade e o seu patrimônio. Então, isso pode ser feito transparente no site. E eu acho que é importante, sabe, que o beneficiário ele entenda que essas ações nossas de gestão, porque às vezes assim, se pensa, está cortando, as auditorias é para cortar, não. A gente faz essas ações da nossa auditoria, né, junto aos credenciados, encaminhando os casos para a junta médica, tudo, para a gente prestar um serviço de qualidade com custo adequado. Então, não significa que porque a gente está tendo essas ações de controle, a gente está ofertando um serviço de pouca qualidade ou de má qualidade de forma alguma. É ofertar serviço de boa qualidade ou até de melhor qualidade num custo adequado. No geral, o que vocês destacariam sobre a gestão do FACHESF Saúde e também dos ambulatórios, só para a gente dar um desfecho aqui nessa conversa? Em relação à gestão do plano de saúde, nós ultimamente, este ano, entrou em operação o CareFi, que é um acompanhamento através de inteligência artificial. Hoje, nossos beneficiários são acompanhados diretamente por inteligência artificial. Além disso, nós temos o autorizador eletrônico que está sendo aberto para todas as regionais e para o interior. Então, a autorização vai se tornar muito mais dinâmica, pois a partir do momento que o hospital solicitar esse procedimento vai estar em nossa tela para acompanhamento e liberação. E, como eu falei, todo esse acompanhamento, isso pode ser feito através do nosso site. Tanto as liberações, como o desempenho dos planos de saúde através da área restrita do FACHESF Saúde. Em relação aos ambulatórios, Vanessa, que vem acompanhando muito diretamente o envolvida com o ambulatório, pode dar as novidades. Na realidade, a gente vem fazendo um trabalho para ter maior utilização, porque principalmente aqui em Recife, nós temos uma estrutura muito boa, né? A gente pode comparar com qualquer clínica que tem aí, o ambulatório nosso tem uma estrutura excelente, com médicos capacitados, clínicos e especialistas, diversas especialidades, como eu já citei antes. E então a gente está trabalhando para dar maior movimentação e maior utilização, porque a gente sente que os nossos aposentados e ativos também fazem pouco uso desse ambulatório. E eu acho que é super importante, seja para quem tem o plano, né, o ativo que tem o empregado que tem o plano FACHESF Saúde Infinity hoje. Na hora que ele vem ser atendido aqui no ambulatório, ele não vai ter o pagamento da coparticipação. Aquele aposentado também, tendo ele o FACHESF Saúde Especial, ou o padrão, ou básico, seja qual for o plano, ele vem no ambulatório, ele nem vai ter a coparticipação, a cobrança, e quem é do padrão e do básico, que não tem a cobertura ambulatorial, vai poder fazer uso. Então, a gente está trabalhando nesse aspecto para que esses aposentados e esses empregados venham utilizar, né, e tentar dar essa outra visual, vamos dizer assim, com relação à atenção primária, trazer a atenção primária à saúde para fidelizar, porque é uma forma de fidelizar, trazendo aquele beneficiário para dentro da FACHESF. Realmente, no ano de 2022, nós estamos dando uma atenção muito grande aos ambulatórios. Nós temos uma reforma no ambulatório de Paulo Afonso, com mudança de local, porque tivemos problemas com as chuvas, então o ambulatório de Paulo Afonso está mudando de local, vai acontecer uma grande reforma, e também a atenção primária aqui no ambulatório do Paysandu. Então é isso, e gostaríamos muito de agradecer, podermos falar para os nossos beneficiários todas as ações que são realizadas no FACHESF Saúde
e nos ambulatórios da FACHEST. Então, eu agradeço e me despeço aqui novamente do nosso podcast. E também, né, dizer que estamos de porta aberta para recebê-los, as dúvidas que eles tiverem, os questionamentos que eles quiserem fazer. Pode vir, tem a central, como eu já falei antes, tem a superintendência, está aberta para recebê-los e esclarecer o que eles quiserem perguntar. E essa foi uma ação conjunta, né? Na verdade, você participante, você beneficiário, enviou as perguntas e a gente está aqui respondendo nesse bate-papo e o quanto foi importante também essa contribuição de todos, né, na verdade. Então é isso, nossa conversa de hoje termina por aqui. Esperamos que vocês tenham gostado e continuem acompanhando os nossos canais no Spotify, no YouTube, assistindo também os episódios anteriores. Aguardem o próximo episódio e até lá!